João capítulo 11. João é o quarto livro do Novo Testamento. O Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas, João. Chamado apóstolo, não é o João Batista, que é João Evangelista. Capítulo 11. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Esse versículo é muito mal entendido às vezes por muita gente. O que? Essa doença não é para a morte, mas para a glória do Filho de Deus. Tendo uma interpretação restrita, quer dizer, a pessoa fica presa à letra ali, ao texto, não consegue ver o que o escritor está falando. Porque o Lázaro ficou doente, mas morreu, não morreu? Jesus disse: a doença não é para a morte, mas ele morreu. E o Lázaro também ressuscitou. Então, três fases: doença, adoeceu, morreu e ressuscitou. Onde o Senhor foi glorificado? Na ressurreição. Entenda? Então, a vitória final foi ali. Se o Lázaro não tivesse ressuscitado, estaria nem escrito isso aqui. Está escrito para nós. Então, cuidado para você não achar: estou doente para a glória de Deus. Não, irmão. Entenda? Senhor Deus, essa doença surgiu, mas ela não vai receber glória na minha vida. Eu invoco o teu poder, eu amaldiçoo essa doença em nome de Jesus. Seja um câncer, seja doença psíquica, emocional, depressão. Deus, eu tenho acordado nas madrugadas, eu tenho sentido meu coração acelerado, eu tenho me assustado, eu tenho entrado em pânico, mas eu amaldiçoo esse pânico, porque o Senhor vai ser glorificado nele, não ele vai ser glorificado na minha vida. Deu para entender isso? Então, o Senhor é glorificado quando você ora, você faz a obra como Jesus fazia. Jesus disse: quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. Aí Jesus entrou num diálogo com os discípulos, falou também com as irmãs, mas não vamos entrar. Vamos ao versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Verdade. Um corpo em decomposição, entenda bem, 4 dias é um corpo em decomposição. Tenho explicado. Ou a pessoa morre, a temperatura muda logo do corpo. Depois, até eu brinquei que agora você vai em tudo quanto é loja, shopping, o pessoal costuma medir a temperatura, né? E um dia eu estava com um amigo, deu 30, você está morto, rapaz, 32 graus, mas não era, aqui é algum defeito ali no aparelho, né? Como deu para baixo, deu para cima também. É como aqueles relógios que marcam a pulsação, que você usa ver para fazer ginástica, uma coisa, tem que tomar um cuidado, que às vezes eles não são precisos. Você dá o primeiro passo, está com 100 e lá vai fumar, esse rapaz está morrendo já, né? Não é defeito, você tem que verificar como a temperatura acontece. Mas o que eu vou explicar é que o corpo, então, bem, quem tem que explicar isso é a ciência, não sou eu, mas a ciência explica: o corpo, vem a decomposição, esfriamento do corpo, depois muda a cor, né? A textura vai mudando e tudo, e o corpo vai apodrecendo, vai onde houver orifícios, ele vai pulando para fora, é decomposição. A Marta estava certa, falando humanamente. Mas às vezes o raciocínio lógico impede você de ver o milagre. Por quê? Porque Paulo diz aos Coríntios 1 aos Coríntios 12:14, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Se você ficar preso só no raciocínio humano, natural, você pode se perder. Não, mas essa doença deu metástase, já se espalhou para outra parte, não tem mais nada a fazer. Realmente a ciência está certa, mas Deus faz milagres. Nós esquecemos: não, aquela pessoa já é alcoólatra, e alcoólatra uma vez, alcoólatra para sempre. Não, a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não, isso é uma herança genética. Na família tem histórico de depressão, de suicídio, na família tem histórico de câncer, tem histórico de pressão alta, está certo, é uma herança genética, mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a pessoa às vezes fica impedindo Deus de operar. Jesus vai ter que trabalhar com ela. Ele diz: tenho-te dito, se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus, pessoal, às vezes no meio evangélico, nós ficamos mistificando isso.
é uma nuvem que vem. Não, isso foi no passado. A glória de Deus, hoje Jesus está dizendo aqui, ó, se você crer, você verá a glória de Deus. Ele vira uma nuvem vindo ali na sepultura? Não. Eles viram Jesus agindo. Quer dizer, você vai ver Deus agindo, Deus operando. É isso que é a glória de Deus. Ver o doente curado, a porta se abrir para o falido se levantar e se tornar um homem de sucesso. Principalmente o pecador se convertendo, a pessoa que era um alcoólatra, um pinguço, um drogado, ou prostituto, ou uma pessoa perdida, ou uma pessoa religiosa, ou uma pessoa incrédula se converter, se tornar um crente fiel, um crente fervoroso em Cristo Jesus, que é importante isso. Isso é a glória de Deus. Então, muita gente não consegue porque não consegue crer. Jesus ensinou isso aqui em Marcos capítulo 9. Eu dei recentemente para vocês. Marcos 9, versículo 22 em diante. Do 21 em diante. Jesus estava diante de um pai aflito. Esse pai estava fazendo uma reclamação com Jesus. Senhor, trouxe-te o meu filho que tem o espírito mudo, e este onde quer que eu apanha, despedaço, lança ele, faz isso, faz aquilo. Eu roguei aos teus discípulos, não conseguiram expulsar. Jesus disse, geração incrédula, traga o menino. Trouxeram o menino. O demônio agitou o menino, Jesus não deu bola para o demônio. Perguntou ao pai dele, pai, há quanto tempo lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Meu irmão, minha irmã, claro que existem vários impedimentos. Por exemplo, o pecado é um impedimento. Às vezes se tem, mas às vezes não é pecado. Às vezes nós até condenamos alguém, achamos que a pessoa não está sendo abençoada porque ela tem pecado. Talvez até você já fez esse julgamento, eu já fiz, olhando para a pessoa, deve estar em pecado. Verdade. Quando Paulo passou por um naufrágio, isso eu vou dar mais no domingo, vou dar mais detalhes, ou que à tarde que eu faço, e o missionário faz de manhã, e é importante você saber disso, dá mais detalhes na mensagem. Mas o Paulo, ele passou por um naufrágio e ele foi acolhido com ele, os prisioneiros todos, ele era um prisioneiro, junto com os soldados, numa ilha. E os nativos lá trataram eles muito bem. Prepararam tudo, eles estavam pegando gravetos, né? No meio ali para se aquecer numa fogueira. Quando o Paulo está pegando, saiu uma víbora, uma serpente, pegou a mão do Paulo. Eles olharam, eles conheciam, era da ilha, conheciam aquele tipo de serpente. E, o senhor vai morrer. Esse homem é pecador. Porque ele fugiu do mar, mas não vai fugir da justiça divina. E aí o Paulo foi, sacudiu lá a víbora, a bicha lá no fogo, e o tempo passou, e eles, cadê? Não vai inchar? E acharam que o Paulo era um Deus. Aí o Paulo ficaram que ele era homem, mas que era o poder de Deus que tinha feito aquilo. Às vezes nós também condenamos alguém. Eu mesmo já passei por situações que alguém disse assim, esse Jaime deve estar em pecado. Até lê a Bíblia, a pessoa está aqui, ó. Cita até a Bíblia. Maldição sem causa não se come. Mas às vezes a causa não é pecado. Não é pecado. Não é pecado mesmo, às vezes não é pecado. Repito, você vai ler João 9,31, a Bíblia diz, Deus não ouve pecador. Salmo 66,18 diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá não. Então pecado atrapalha, não. Tem pecado, tem que ser tirado, mas às vezes não é pecado. O profeta Oséias, homem de Deus, ele foi usado por Deus para advertir o povo. Olha, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Às vezes não é pecado, às vezes é falta de conhecimento. E às vezes não é nem pecado, nem falta de... A pessoa até conhece a Escritura, ele não está conseguindo crer. Ele não está conseguindo crer. Além de tudo, também pode ser aflição, porque a Bíblia diz, no mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse, eu não te deixarei. Ele esteve com Daniel aonde? Na cova do leão. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, entenda? Ele estava com Paulo naquela tempestade, ele estava com José lá no Egito como escravo, como prisioneiro ele estava. Então você pode ter até aflição. Não sofra como malfeitor, sofra como bom soldado, inocente, não fazendo coisa errada. Mas Deus estará contigo sempre, se você estiver na palavra dele. Ele fala bem claro. Mas às vezes é o caso desse homem. Jesus disse, tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O homem mudou o discurso. O que ele falou? E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse, eu creio, Senhor, ajuda
a minha incredulidade. Ô meu irmãozinho, pode ser eu e você. Naquele ponto ali, nós não conseguimos ver a glória de Deus. O missionário R.R. Soares diz, verdadeiramente todos nós, em algum ponto, ainda não vimos a glória de Deus. Está faltando crer. Então nós podemos pedir ao Senhor, ajuda-nos a crer, ajuda-me a crer, Senhor. Eu não estou conseguindo ver a tua glória na vida de um filho, às vezes no casamento, às vezes na saúde, às vezes no emocional. Você é um homem de Deus, você não vive em pecado, Senhora, mas você tem pânico, medo quando ele diz, não temas porque eu sou contigo, mas você não está conseguindo crer que ele está contigo, porque se você crer, meu irmão, quando você crê que Deus está contigo, eu tenho dito, pode aparecer o diabo de chifre com garfo, eu sou o Satanás, você é um derrotado, sai daqui em nome de Jesus. Você sabe que Deus está contigo, o maior está contigo. Quando você tem o maior, você não teme o menor, não é verdade? Você tem o mais forte, você não teme o mais fraco, você não teme. Se estamos temendo é porque não temos convicção. Então é uma coisa simples, mas o homem não quer descer do seu pedestal. Há uma canção que diz, eu quero descer, tem que descer, irmão. Nós achamos, não, alguém, você pergunta, você tem fé? Muita, você crê? Como eu creio? Não. Ajuda-me a crer mais, Senhor. Onde eu não estou vendo a glória de Deus, é que eu não estou conseguindo crer. Então, com humildade, falar para Deus, me ajude a crer, eu quero ver a tua glória. Aí Jesus expulsou o demônio e o menino foi liberto. Volta para o João, que é a nossa mensagem. Então Jesus disse, se creres verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. Qual é a pedra? Eu não sei. Se for pecado, tem que tirar, amigo. Deus não vai poder ficar agindo na sua vida. Mas eu, do jeito que eu sou, Deus já me abençoou. Foi a fé de alguém, não foi a sua. Agora está dependendo da sua fé. Tira a pedra, pode ser o pecado, mas pode ser a falta de entendimento. Então você tem que colocar o entendimento. A casa está vazia, tem que tirar esse vazio do seu coração, buscar o conhecimento de Deus, buscar o que as Escrituras falam. E às vezes é só isso, eu não estou conseguindo crer. Então tira a pedra, tira a incredulidade do seu coração. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. Meu irmãozinho, a verdade que eu digo sempre, se eu não ver mais um milagre, eu não vou deixar de crer em Deus. Eu creio que só Jesus Cristo salva. Eu creio que a vida eterna está em Jesus Cristo. Eu creio na vida após a morte. Quando eu fechar os olhos, eu vou encontrar a glória de Deus. Eu creio nisso, compreendeu? Mas se eu não ver milagre nenhum, eu não vou deixar de crer. Porém, tem gente que só vai crer vendo. Então eu quero ver milagre, não por mim, para que as pessoas sejam atraídas ao amor de Deus. Às vezes, vocês contam, irmãos, a Bíblia diz que os inimigos do homem serão da própria casa. Vem pessoa de igreja, irmão, igreja, tem de vez em quando se apresentam como verdadeiros apologéticos, defendendo a fé verdadeira. Essas igrejas só querem saber, a verdadeira libertação é conhecer, claro, a verdadeira libertação é conhecer a palavra, está certo, conhecer as Escrituras, por mais que eu ore, entenda, não, porque a libertação está com, a verdadeira libertação está aí, mas tem pessoa que não tem entendimento, alguém precisa orar por ele. Quando eu cheguei na igreja, eu não conhecia nada, eu conheci o Salmo 91 de cor só, decorado, como conhecia qualquer outra reza. Eu conheci o Salmo 91, mas conhecia a Ave Maria, entenda bem, um exemplo. Conhecia outra, eu tinha uma reza que para fazer não vai dizer que eu ensinei essa reza para vocês, Eu já acordei minha mãe quando eu era garoto, minha mãe ensinava, faz essa reza, meu filho, dormir, não deixa de rezar não, deito o meu corpo para dormir, peça a Deus para me acudir, se eu morrer de acordar, peça a Deus para minha alma salvar. Todo dia eu tinha essa reza, era uma coisa que a avó ensina, a avó do pastor Hilton ali era rezadeira, entenda, tinha várias rezas lá, ele tem uma reza que eles faziam até em, como é que é, Tupi-Guarani, é lá, de índio, que ele fazia, quer dizer, a pessoa conhece, faz, mas não é isso, irmão. Eu precisava de alguém que orasse por mim. Mas voltando aqui, que é importante, então nós temos que tirar, entenda bem, a pedra. Mais do que isso, nós temos que ver o milagre, não por mim, repito, pelos outros. Então às vezes vem os irmãos, essas igrejas só querem saber de milagre. Não, eu quero saber de salvação, mas eu sei que muita gente só vai conhecer a salvação depois do milagre, como eu precisei de chegar na igreja com depressão, que eu tinha pânico, entenda bem, vindo de alcoolismo, e ser liberto. Então não, pelas pessoas que estão ao nosso redor. O bonito vem agora, e tendo disso isso, clamou com grande voz. Olha aí, meu irmão, o grito da liberdade, é o grito pela liberdade. Gritou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Às vezes é necessário aumentar a voz.
Ah, Jesus, só tem toda a liberdade para gritar comigo, porque eu estou na morte, irmão. Entenda bem, estou adormecido. Acorda! Acorda, desperta, vê. A pessoa vai cair num buraco. Você não pode. Cuidado que você vai cair num buraco. Oh, você está caindo aí num buraco. Não é mais ou menos? Olha, tem aí não sei o quê. Oh, cuidado! Às vezes temos que ouvir esse grito do Senhor, irmão. É o grito pela liberdade. Lázaro, vem para fora. Não vem. Sai do álcool, sai da depressão, sai, porque Jesus quem te chama, e Ele tem poder para te colocar de pé. Mas pastor Jaime, pensa num homem morto 4 dias, aí vamos voltar ao raciocínio dela, realmente, corpo apodrecido, mas o que ele fez, não sei, não se explica, milagre, não, é como a filosofia ateísta diz assim, tá bom, vocês creem tanto em Deus, quem criou Deus? Porque o que eles dizem que o homem criou Deus para se refugiar nos seus momentos de fraqueza, que Deus é a maior criação do homem. A Bíblia diz que não, que o homem é a maior criação de Deus. Mas não vamos entrar, podemos respeitar as pessoas. Mesmo que você não concorde, você respeita as pessoas. Entenda? São pessoas, quantas pessoas bondosas, entenda bem, você não conseguem crer. Um dia eu li um jornalista esportivo, ele disse, olha, eu sou ateu, ele falando assim. Mas olha, pessoal, não discutam comigo, eu até admiro quem crê, eu só não consigo crer. Foi verdade, são pessoas bondosas, às vezes caridosas, pessoas inteligentes, mas não conseguem crer. Nós temos que orar por elas, para que Deus abra os olhos delas, para que Deus se revele para elas. E é a nossa oração, amar as pessoas, respeitar. Sempre digo, respeitar não é concordar. Você pode não concordar com a pessoa, mas respeite a pessoa. A pessoa está lá, um homem está vestido de mulher, você vai passar, o demônio mesmo que faz isso? Não, respeite aquela pessoa. Bom dia, boa tarde, é um ser humano, entenda? Ou está com roupa de feitiçaria, bom dia, boa tarde, verdade? Eu passava no céu, eu sempre cumprimentava um homem que estava com roupa, me deixou, mas eu sei que não é ele, é o demônio, entende? Mas a gente tem que procurar, entenda, olhar e tratar bem as pessoas. Voltando para a nossa mensagem, meu irmãozinho, você precisa disso, talvez de ouvir um grito. E a Bíblia diz, se hoje ouvirtes a sua voz, não endureçais o coração. Tem muita gente, Jesus está gritando com ele, acorda, você está morrendo, você está apodrecendo, você vai se perder eternamente. E a pessoa tem que ouvir essa voz. E aí vem o final, o resultado, e o defunto saiu. Mas como? Não sei. Repito, milagre não se explica. Quem criou Deus? Deus é eterno. Deus não se explica, ou você crê ou não crê. Você crê com o coração, com a sua mente, você não vai, mas peraí, é verdade. Como é que começou isso? Como é que começou? Aí a ciência vem, houve uma explosão, mas antes da explosão tem alguma coisa, você vai ficar, como diz o outro, maluco. Aceite pela fé. É o milagre. Como é que acontece? A Bíblia explica o caso do nascimento de Jesus, que o Espírito Santo vem sobre a pessoa, como veio sobre Maria, e o santo que dela nasceu era o Filho de Deus. Mas como é que foi isso? Não sei. Nós sabemos a fecundação como é que é, não é? O encontro lá da parte feminina e masculina. Entende? Mas ali foi o quê? Foi um milagre, não se explica, é milagre. Então como é que o Lázaro voltou depois de 4 dias? E havia ainda a crendice de que uma pessoa morria e o espírito dela ficava 3 dias ali. Havia aquela crendice naquela época. E Jesus deixou tudo de lado. Meu irmãozinho, o Lázaro saiu, aí diz a Bíblia Sagrada, desligai-o e deixai-o. Disse muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Aqui tem um detalhe, qual é o detalhe? Veja o que a Bíblia diz, muitos não são todos. Irmão, tem gente que vai ver morto ressuscitar e não vai crer. Aquilo foi um truque. Aconteceu porque tinha acontecido. Deve ter sido um erro médico. O pastor Zelino, nosso pastor no Rio de Janeiro, grande homem de Deus, falou comigo, entenda, já prega há mais de 30 anos. E esse homem, o Zelino, a mãe dele morreu, mas morreu mesmo, estava na pedra do necrotério. E os irmãos da igreja deles, eles não eram nem da família dela, oraram e Deus trouxe de volta. E ela não se converteu. Ela, morta, não se converteu ali não.
Mesmo falando, você estava morta, estava aqui, eu tinha aqui tudo pronto, quando você entendeu. Ela se converteu anos depois, quando o Zelino já era pastor, lá na igreja de Franca, que ele estava em Franca nessa época, depois ele foi para Manaus, hoje está no Rio de Janeiro. Depois que ela se converteu, e tempos depois ela já foi para a glória já. Mas foi salva. Mas tem gente que não vai, então nós temos que continuar, mesmo mostrando milagres, vamos continuar orando pela salvação deles, mas vamos ficar na nossa mensagem. Deus está gritando com você hoje. Vem para fora. Sai dessa incredulidade, sai dessa dúvida, sai desse medo, sai dessa doença, por quê? Porque é Jesus que te chama, e quando Ele te chama, Ele faz um milagre. Quando Ele chamou, veio toda a vida, voltou, irmão. Mas não foi só a vida que voltou, toda a reconstrução. Pega um dia, hoje na internet, assim, você vai lá, ordem cronológica da decomposição do corpo humano, aí você vai ver como é que é, e você vai ficar coisa, é assustador, é terrível, maravilhoso, né? Mas é terrível. Você vai ver como é que vai ficando o corpo humano, 4 dias, como é que acontece. Mas Deus operou, irmão. Ele está pronto para fazer. Talvez sua doença é de ano, talvez é congênita. O que é? Você nasceu com ela. Talvez foi até mandada por obra de macumba, de feitiçaria, mas agindo Deus, quem impedirá? Hoje é dia de resposta para você. Você não veio aqui por acaso, você veio aqui até por uma curiosidade. Talvez você veio aqui até com crítica, você veio aqui até para condenar, entenda bem, e Deus está te trazendo a salvação, irmão. Você crê que Jesus morreu na cruz? Eu não consigo crer, então diga, me ajude a crer. Porque Jesus, eu te quero como meu Senhor, meu Salvador. Como o nosso amigo lá, que falou bem claro, olha, eu admiro as pessoas que têm uma fé, eu não consigo crer. Ah, Jesus, ajude ele a crer, Senhor. Ajude essa pessoa que está aqui a crer hoje. Que Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou para inocentar você, e você diz, me salva, Jesus, o Espírito Santo virá sobre você. Fará de você um novo homem, uma nova mulher. Não importa quem você foi. Como eu falei, você pode ter sido bandido até hoje. Todo mundo diz bandido bom, bandido morto. Não, é regenerado, recriado, nascido de novo. Claro, ele tem lá o que pagar à sociedade, é outra coisa. Mas no mundo espiritual ele vai ser absolvido. Hoje é dia de novo nascimento. Hoje é dia de salvação. E você que já é de Jesus, Jesus, não me deixe perder a salvação. Se eu tenho feito alguma coisa que me fará perder a salvação, se eu tenho misericórdia, você pode ser membro, obreiro, pastor, ou bispo, apóstolo, sei lá o que mais. Amigo, faça oração. Não é por acaso que você está assistindo agora. Não é por acaso que você parou. Jesus não quer que você se perca. Ele está gritando com você, sai da morte hoje. Como o salmista diz, não me deixe adormecer na morte.